E aí, pessoal, tudo bem? Vamos aqui para outra questão, também de eletromagnetismo, da primeira edição da prova da EA, agora de 2020. Vamos lá? É a questão 88. E para isso, pessoal, deixa eu aumentar aqui um pouco mais a nossa tela aqui. E ele fala o seguinte, ó: os microscópios de força atômica funcionam com base na força de repulsão, força de Coulomb, entre os núcleos atômicos e uma haste muito fina carregada, chamada de ponta de prova. Beleza. Uma dessas, vamos colocar aqui, uma dessas pontas de prova é colocada verticalmente sobre uma amostra plana fixada na horizontal. Então a amostra, pessoal, justamente o que ele quer medir está na horizontal, é esse bloco na horizontal, e a ponta de prova é essa que está na vertical. A ponta de prova varre a amostra horizontalmente conforme figura a seguir. Então vocês notam, ó, a ponta está no eixo Y e ela vai varrer na horizontal, ok? Então isso é muito importante a gente perceber. Vamos lá. Vamos para o restante aqui da questão. Suponha que essa ponta de prova esteja carregada positivamente e, ao aproximar-se de um núcleo atômico, meça a força de repulsão, ou seja, o núcleo deve ser positivo também, né? E que essa força seja marcada no eixo Y do gráfico. Então, a força é marcada no eixo Y, no eixo vertical. E que essa força seja marcada no eixo Y do gráfico como positiva e que o movimento de aproximação da ponta de prova se dê no eixo X do valor menos D ao valor mais D. Nessas condições, assinale a alternativa que apresenta o gráfico que corresponde ao valor da força medida pela ponta de prova. Pessoal, vamos lá. Lei de Coulomb. Deixa eu passar aqui esse gráfico, só para a gente lembrar. Lembrem que lei de Coulomb, ela trata da força elétrica. E a força elétrica é o quê? É o K, né, aquele 9 vezes 10 a nona, que a gente bate sempre, né? Q1, Q2, eu nem vou colocar os módulos aqui, ok? Eu não vou colocar os módulos. Q1, Q2 dividido pela distância ao quadrado. Então, é isso que é a força, né, a lei de Coulomb, a força elétrica, tá bom? Notem que a distância está ao quadrado e, portanto, mesmo que ela seja negativa, porque ele fala de menos D até D, mesmo que ela seja negativa, o valor da força vai estar em módulo, porque, inclusive, as cargas são em módulo. Eu só não coloquei aqui, mas as cargas são em módulo. Isso aqui é a fórmula da intensidade da força e não do vetor força. Ok, pessoal? Então, nota o seguinte, quando a distância é muito pequena, essa força é muito grande. Quando a distância aumenta, essa força diminui. Mas não diminui em formato linear, em forma de reta. Por quê? Porque ela cai com o quadrado da distância. Então, isso é muito importante. Aí vamos voltar ao slide aqui, só para a gente perceber isso aqui. Vamos voltar aqui e vamos pegar as alternativas. Pessoal, a letra A, note, quando D é marcado no eixo horizontal, quando D é zero ou próximo de zero, ou seja, a ponta de prova está próxima da amostra, a força é muito grande. Quando ela se afasta da amostra, aí a força vai caindo. Tanto faz para o lado negativo como para o lado positivo, é um gráfico simétrico. Por isso que o A já é a resposta correta. Agora notem, vamos pegar aqui o B, só para a gente tirar isso da cabeça. Notem que o lado esquerdo está batendo. O lado esquerdo ele é realmente a curva com a força decaindo com o quadrado da distância. Mas o lado positivo, o mais x, não, está dizendo que é zero, independente da distância. E a gente sabe que a lei de Coulomb depende da distância, e depende do quadrado da distância, tá bom? Aí vamos aqui, ó. A mesma coisa o gráfico C, só que invertido em relação ao gráfico B. A força não pode ser zero. Se eu estou deslocando, essa força tem que variar. E, por último, o gráfico D está justamente o contrário daquilo que deve ser. Quanto maior a distância, ele está dizendo que é maior a força. Mas a gente sabe que força e distância, pela lei de Coulomb, elas são inversamente. Aliás, a força e o quadrado da distância são inversamente proporcionais. Portanto, o D também já deveria ser isolado.